Bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui estamos em mais um vídeo com essa proposta de falar sobre Gálatas e iremos então estudar um pouco a respeito do capítulo 1 de Gálatas. Comentários breves e rápidos, senão darei algumas horas aí para explorarmos cada perícope, cada parte do livro. Eu estou fazendo esses vídeos iniciais e, de acordo com o feedback, as possibilidades, se Deus quiser, estarei expandindo para que possa trabalhar cada perícope, cada proposta, cada parte de ensino que me propus a fazer. Graças a Deus foi muito prolífico ler sobre Gálatas e também as possibilidades de produzir estudos. Então, a respeito disto, da seguinte forma, iremos trabalhar hoje. Eu irei ler o versículo e explicar um pouco sobre cada parte dele. Gálatas 1, versículo 1. Paulo, apóstolo não na parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, nesse primeiro versículo, ele então se apresenta, Paulo, ele se apresenta como um apóstolo, como alguém com autoridade, como uma pessoa chamada pelo próprio Jesus Cristo, e que a origem do apostolado dele não é de homem algum, nem por intermédio de homem algum. Não é Paulo que criou o seu próprio apostolado, não é Pedro que chamou Paulo ao apostolado, não é uma obra humana, mas é uma obra de Deus em Cristo, do Deus homem. Mas por Jesus Cristo e por Deus Pai. Ele também se fala como trindade, pelo Pai e pelo Filho, igualando os dois. O Pai, como sabemos, projetou eternamente a salvação e Cristo a executa. Em 1 e 2 Coríntios, nos é falado que muitas acusações dos judaizantes era que Paulo era inexpressivo, não tinha boa aparência e nem argumentos, não era uma pessoa convincente. Mas a autoridade de Paulo reside em Deus. Como apóstolo reside em Deus. E como apóstolo ele podia pregar as Escrituras. Podia escrever a Escritura Sagrada. Aqui também, no versículo 1, nos é falado a respeito da única vez que nos é citado a palavra ressurreição, na carta aos Gálatas, se não me engano, até onde eu sei. E a mensagem que nos é falada a respeito disso é que Deus, através de Cristo e seu Evangelho, venceu a morte do pecado. Versículo 2. E todos os irmãos, meus companheiros das igrejas da Galácia, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade de Deus, de nosso Deus e Pai. A salvação é segundo a vontade de Deus, para nos desarraigar. É a vontade de Deus cumprida, Ele salva quem quer, tem misericórdia de quem quer, e tem compaixão de quem Ele quer. Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo, morreu pelos nossos pecados. Ele pagou pelos nossos pecados. Seu proveito é precioso. E ele fez isso para nos tirar, nos arrancar com uma raiz, tirar, desarraigar deste mundo perverso. Então, há necessidade aqui de não ser justificados pela lei e pelas obras, mas pela ação de Deus. Essa é a única forma de sairmos e sermos tirados de nossas raízes deste mundo.
a que seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo ele já começa mostrando que a glória é a Deus. A glória da salvação e a glória da sua carta é a Deus. Versículo 6. Admira que me estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho. O grego, como nos assevera Timothy Keller, também nos fala a respeito de uma reversão do evangelho. De uma perversão do evangelho, como se eles misturassem. E hoje em dia também tem muitas coisas disto. Misturar o evangelho e trazer uma mensagem, muitas vezes hoje, que tem aspectos bíblicos misturados com coisas antibíblicas. Nos dizem que a salvação é pela fé. Mas é preciso que você, por exemplo, nos dizem que a salvação é pela fé, mas é preciso que você tenha uma saúde perfeita. É preciso que você tenha prosperidade. É preciso que você ganhe tudo o que você quiser, que você declare, domine o mundo com sua língua. Decrete as coisas. Porque se não conseguir isso, se não fizer isso, não é crente. Mas maldito esse evangelho. Porque esse é outro evangelho. Porque o evangelho de Jesus Cristo tem a ver com a fé nele. Tem a ver com confiar em Cristo somente para a salvação. Pedir que Ele nos salve até que Ele nos salve. Nos humilhar. Nos arrepender. Deixar os pecados. Confessar pecados a Deus. Nos rebaixar. É entender quem somos, pecadores, desesperados, precisando de Cristo. É reclamar a Cristo: Senhor, tenha misericórdia de mim, ó filho de Davi. Pedir que Deus nos salve, buscar a palavra e se submeter a ela e à vontade de Deus. É se humilhar até o pó. É aceitar que é miserável pecador, ímpio, e preciso urgentemente de conversão. É deixar o orgulho. É como uma mulher cirofenícia assumir que é um cachorrinho que precisa de migalhas do seu patrão, do seu senhor. É se assumir como miserável, como pobre, que precisa urgentemente da graça. Depois, como falou no primeiro vídeo, ele fala que eles perturbam, pervertem e fazem muita zoada. Esses falsos profetas fazem muita zoada. Mas nenhuma palavra deles pode calar o poder glorioso do Evangelho de Cristo, que é como muitas águas. Ali, se ele fala, como eu já falei, se um anjo do céu, se nós mesmos viemos e falarmos outro Evangelho, que é anátema. Versículo 10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se agradasse ainda aos homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi nem aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo, então, nos tenta falar a respeito da origem do evangelho dele. E uma marca de quem serve a Cristo. E o pecado que se tem se desvencilhar aquele que serve a Cristo. O desejo de agradar aos outros, ao custo da verdade. Porque se cremos na verdade, não é porque não estamos servindo. Se cremos na verdade e agradamos os outros e abrimos mão da verdade, é porque não estamos servindo a Cristo. Devemos amar mais a verdade do que a opinião dos outros, do que o desejo de agradar aos outros. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, por revelação de Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e revelou o evangelho, ele contou o evangelho a ele. Porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus, é devastável. Veja bem, aqui nessa passagem, a igreja é a igreja de Deus. Você lembra quando Paulo é encontrado por Jesus Cristo? Que ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Cristo se identifica tanto com a igreja é tanto de Deus, é difícil amá-la. Ela tem muitas dificuldades,
mas devemos amá-la porque amar a igreja é amar a Deus. Porque Cristo se identifica com sua igreja. Mas Paulo perseguia e devastava a igreja, matava pessoas, prendia. Terrivelmente era ele a sua conduta anterior. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meu pai. Como dizem Filipenses, ele tinha motivo para se gloriar, tinha motivo para se orgulhar. Mas devemos aprender que Deus se opõe aos orgulhosos. Deus não dá graça aos orgulhosos. É tão terrível porque o orgulho está pegado ao nosso coração. Ele é considerado um dos maiores pecados que tem, porque está em todos. Todos são orgulhosos. Mas precisam buscar arrependimento para isso, precisam buscar nutrir humildade. E uma das melhores formas de nutrir humildade, se não a melhor, é conhecer a Deus, é conhecer a Cristo, é ver a nossa pequenez, é ver como realmente nós somos. E ver como a graça de Cristo é urgente, é necessária, é essencial. Mesmo Paulo sendo um dos melhores, se não o melhor do judaísmo, ele ainda não conhecia Deus. O Deus verdadeiro em Cristo. Mas aqui há uma perfeita verdade da revelação da graça do Evangelho. Quando, porém, o que me separou antes de eu nascer, desde antes de nascer, desde antes do nascimento, como diz Efésios 1, como diz Romanos 8, aquele que predestinou a estes, chamou, a quem chamou, justificou, e a quem justificou, glorificou. Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, em Cristo Jesus, e também nos predestinou para a glória de Deus Pai, em Cristo Jesus, como diz Efésios 1. E ele havia separado Paulo, assim como separou Jeremias e Davi, como separa todos os crentes em todos os lugares. E então ele decidiu chamar Jesus Cristo, quando ele foi a Lázaro, ele disse: Lázaro, venha para fora. E a palavra de Jesus veio e quebrou as garras da morte. Quando Deus manda uma revelação a Ezequiel, e Ezequiel prega os vales de ossos secos levantam e criam carnes em seus ossos e começam a estar vivos em um grande exército. Quando Deus fala, quando Deus chama, com seu chamado eficaz, o Espírito Santo, com seu lavar regenerador, ele transforma o que estava morto, que estava em ossos, e traz vida espiritual, transforma um coração de pedra em um coração de carne, dá luz à mente, abre os ouvidos, abre os olhos, nos faz respirar a vida de Deus em nossas almas. Vida e vida em abundância. O chamado é pela graça. Aprove revelar seu Filho em mim. E há uma revelação de Cristo pelo Espírito Santo. Em Deus há uma revelação de Cristo, do Filho do Deus vivo, em nossos corações. Nasce o Filho de Deus em nós. Como Paulo diz, é necessário que saibamos do Filho. Será que você sabe o básico sobre o Filho de Deus? Você sabe a respeito da ressurreição, da encarnação, da vida, morte, ressurreição, a respeito da ascensão de Jesus Cristo aos céus, a respeito da intercessão de Cristo aos céus? Você sabe a respeito disso? Você já estudou esses temas? Já estudou sobre o juízo final? Sobre a imposição de mãos? Sobre os batismos? Já estudou sobre a respeito da graça de Deus? A respeito do arrependimento de obras mortas? A respeito da fé? A respeito do fruto do Espírito? São coisas básicas que precisamos estudar para que o Filho se revele em nós. E Paulo teve isso, e para que ele pregasse entre os gentios, para que ele sofresse, assim como ele pregou o sofrimento e a mensagem de Cristo a Paulo, sem restrição, sem detença. Não consultei carne e sangue. É que eu lembro da passagem que diz que todos aqueles que nascem de novo, todos aqueles que creem em Cristo, não é da vontade do homem nem do braço da carne, mas da vontade de Deus somente.
Nem subi a Jerusalém para que os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões de Arábia e voltei outra vez para Damasco. Ele foi para a Arábia, aprendeu com Cristo de revelação, em revelação, e voltou para Damasco, pregando corajosamente. Decorrido 3 anos, então, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Cefas, Pedro. E não vi outro apóstolo senão Tiago, o irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico e não minto. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido à vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Ouviam somente dizer, aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé, que outra hora procurava destruir. E glorificavam a Deus a meu respeito. Você vê como começa com a glória de Deus. A glória de Deus no Evangelho, a glória de Deus na vida de Paulo e a glória de Deus na vida dos irmãos através da transformação de Paulo. Paulo de perseguidor a perseguido por causa do Evangelho glorioso. Lance milhões de bombas atômicas, nenhuma delas irá se comparar ao poder que ressuscita dos mortos. Nenhum poder do ser humano ou da natureza pode livrar o homem da morte. Apenas o Evangelho glorioso de Deus, a palavra criadora de Deus, a palavra apenas de Deus e não do homem. A palavra de Deus pelo poder da sua palavra. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé. Agora é um pregador robusto da palavra de Deus e corajoso, que outra hora procurava destruir. Aquele que outra hora procurava destruir a palavra, foi destruído por ela, para nascer um novo homem. Ele ficou cego, para que ele pudesse ver a Deus. Deus abençoe.